Olá, amigos e amigas do saber. O tema do vídeo de hoje é: por que ler os clássicos da filosofia? Se filosofar significa pensar por conta própria, por que no final das contas a gente tem que ler a tradição filosófica? Por que a gente tem que ler os clássicos? Por que a gente tem que se ocupar tanto com o que foi escrito na filosofia há 2.500 anos atrás, por exemplo? Nesse vídeo nós vamos discutir isso e explicar por que nós devemos ler os clássicos da filosofia. Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término, o seu acesso ao curso é vitalício, e é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler filosofia secundária, ler comentadores falando sobre os filósofos, os vídeos vão te preparar para ler os textos dos próprios filósofos. Para mais informações, clique no link que está na descrição deste vídeo. E um segundo recado rápido: o pessoal que acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um projeto musical paralelo, que é o Denial of Death. É um projeto no qual eu componho as músicas, eu canto, toco todos os instrumentos, estou fazendo também a mixagem, e nós lançamos recentemente um novo single. Então você que acompanha o canal e curte o som extremo pesado, dá uma força lá pra gente, deixa o seu like, se inscreva lá no nosso outro canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no card, e também aqui na descrição logo abaixo. Então, voltando ao nosso tema, por que ler os clássicos da filosofia? Primeiro motivo: filosofia é diálogo. E diálogo não só com o nosso próprio tempo, mas também com os filósofos do passado. O risco de querer ser original a todo tempo, de achar que a filosofia é pensar por conta própria e não ler a tradição, são pelo menos dois. Primeiro, é reinventar a roda. E segundo, não fazer uma discussão com a profundidade que a discussão poderia ser feita se o indivíduo tivesse se ocupado com a tradição filosófica. O primeiro ponto: reinventar a roda. Às vezes o indivíduo pensa que filosofar é pensar sozinho, pensar por conta própria, de maneira independente. E isso, de certa forma, é um aspecto da filosofia. Isso é correto. Só que esse pensar sozinho da filosofia é um pensar sozinho em diálogo. A filosofia ela é essencialmente diálogo. Essa ideia de que eu vou pensar sozinho, que eu vou, por exemplo, que eu sou capaz de refazer toda a estética kantiana se eu ficar sozinho num quarto pensando, usando minha própria razão, isso é o que o Karl Marx chamava de robinsonada, O Marx usava esse termo robinsonada para se referir aos economistas da época, aos economistas clássicos, quando eles pegavam um indivíduo isolado e colocavam como se fosse numa ilha do Robinson Crusoe, aquele livro do Robinson Crusoe, e o cara ficava ali sozinho, fazendo tudo, reinventando a sociedade sozinho. O Marx sempre critica, a gente sempre encontra esse termo nas obras do Marx, a robinsonada. E tem indivíduo que acha que a filosofia é esse tipo de robinsonada, que é um indivíduo ficar ali sozinho, pensando por conta própria, e aí ele consegue chegar a grandes ideias porque ele também é dotado de razão. Bom, é certo, a filosofia ela é um pensar de maneira independente, de forma crítica, mas esse pensar sozinho é ao mesmo tempo um diálogo. Então, como é que a gente dialoga com aqueles filósofos que já passaram, com os filósofos que já morreram? Através dos textos que eles nos legaram. E se a gente não conhece esses textos, a gente pode cair naquele primeiro risco que eu mencionei, que é o de reinventar a roda, porque às vezes a gente acha que está tendo uma ideia genial, mas isso já foi pensado há 300 anos atrás, a gente só não sabe. Eu me lembro que um tempo atrás, um ex-professor meu da graduação em filosofia, ele colocou na rede social assim: eu tive uma ideia muito legal, pensei isso e assado. Aí no final ele colocou assim: pena que o David Hume já tinha pensado isso há quase 300 anos atrás. E primeiro ele pensou isso, depois ele descobriu que o Hume já tinha falado isso. É mais ou menos o que acontece quando a gente acha que tem uma ideia muito genial, porque a gente tem uma longa tradição filosófica no Ocidente, uma tradição muito grande de mais de 2.500 anos, e dificilmente a gente vai ter uma ideia genial que ninguém tenha tido antes. Eu acho que o máximo que pode acontecer é igual aquela senhora que fez a restauração do quadro de Jesus, esse meme circulou por muito tempo aí na internet, é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo na tela. Um indivíduo acha que vai ser original, por exemplo, eu sozinho consigo recriar a crítica de Kant. Se eu ficar num quarto isolado por não sei quantos anos, eu consigo escrever tudo que o Kant reescreveu. Vai dar nisso. Ou seja, é uma reinvenção da roda e uma roda torta.
né? Não vai ser nem uma roda perfeitinha, uma roda igualzinha à original. É isso que vai acontecer se a gente não conhecer a tradição e tentar pensar de forma independente, sem dialogar com os outros. O segundo aspecto que a gente mencionou foi o de fazer as discussões com menos profundidade do que seria possível. Então, mais uma vez, eu coloco aqui, por exemplo, a estética de Kant. Um indivíduo que quer discutir estética hoje e não levar em conta o que o Kant falou sobre o tema, vai fazer uma discussão muito rasa, vai fazer uma discussão superficial. Como é que a gente pode querer ter as próprias ideias sobre estética e filosofia da arte e não considerar o que o Kant examinou? Porque não tem dessa de que o que os filósofos disseram no passado não importa para a gente hoje, porque uma característica da filosofia é que as mesmas perguntas, as mesmas questões, elas sempre voltam. Tá? Isso pode até não ser verdade em outras áreas do conhecimento, mas essa é uma característica da filosofia. A filosofia lida sempre basicamente com as mesmas questões colocadas em outras épocas, em outros contextos, em outros lugares, mas as mesmas questões. E algumas questões, elas valem ainda para hoje, algumas respostas que foram dadas. Por exemplo, quando Aristóteles vai falar sobre da característica catártica da arte. Bom, isso é uma coisa que se aplica hoje. A gente ainda tem essa sensação quando a gente vê uma obra de arte que expressa alguma coisa que a gente não pode fazer na realidade, um comportamento social que não é aceitável. Então, todo grande filósofo, ele tem algo a nos dizer ainda hoje. Então não tem dessa de que o filósofo ele é do século XVIII, o filósofo é, sei lá, é do século III a.C., então ele não interessa para nós hoje. Na filosofia, não. Isso pode ser verdade em outras áreas do conhecimento, pode ser que uma ou outra discussão, o filósofo ele já esteja ultrapassada, a discussão já esteja meio batida, mas não tem nenhum grande filósofo que não tenha algo a nos dizer hoje para o nosso contexto. Nós mencionamos que a filosofia é um diálogo. Então, quando a gente quer fazer filosofia, a gente está entrando numa discussão que já está em andamento. Imagina só como é que seria. Imagina se isso estivesse acontecendo num determinado lugar, num determinado local. Imagina ter uma sala, alguns filósofos discutindo um determinado tema. Aí o indivíduo quer entrar naquela sala e participar da discussão. Imagina se esse indivíduo, ele chegasse lá, depois de 5 horas que está todo mundo lá discutindo, ele chegasse lá e falasse assim, todo mundo aí calado. Eu tenho uma grande ideia que eu pensei por conta própria. Deixa eu falar aqui a minha ideia porque essa é a verdade do universo, eu pensei por conta própria. Bom, os filósofos vão parar, vão olhar e falar, o que é isso, meu amigo? A gente já está debatendo essa questão aqui tem um tempão, você chega e você não quer ouvir o que a gente discutiu antes de você chegar? Sério mesmo que você não vai ouvir o que a gente tem a dizer? A gente já estava discutindo isso aqui há muito tempo. É a mesma situação quando o indivíduo quer chegar na filosofia e não quer ouvir o que os outros já disseram. Não quer ouvir, se dá o esforço de compreender bem, dando a melhor interpretação possível. Então, às vezes, tem indivíduo que quando chega na filosofia, né, às vezes gosta, é um leigo interessado no assunto, ele quer se inteirar da filosofia, às vezes ele fica desanimado ao ver o tanto de leitura que a filosofia exige, porque é muita coisa que a gente tem que fazer e às vezes são textos difíceis, né? Demora muitos anos para a gente entrar em determinadas discussões. Aí o indivíduo, de certa forma, inconsciente, ele quer se desobrigar de ler a tradição e fala que não, filosofia é pensar por conta própria, eu vou pensar sozinho. Mas ele faz igual esse indivíduo desse exemplo que a gente deu. Ele quer entrar numa discussão em andamento e não quer ouvir ninguém, ele quer só falar. Uma vantagem de ler os clássicos da filosofia é que a gente está tendo um diálogo com as melhores mentes que já passaram pela humanidade. E a gente está tendo contato não com qualquer pensamento deles, né? Mas é como se fosse um diálogo premeditado, onde a gente só tem acesso aos melhores pensamentos que eles resolveram compilar e legar para a posteridade. A gente vai ver uma citação do Descartes agora há pouco, onde o Descartes vai falar isso, né? Mas eu me lembro também de um outro professor meu na graduação, que uma vez ele estava falando para a gente sobre a questão da pesquisa em filosofia, e ele estava falando o seguinte, olha, gente, uma pesquisa, um trabalho de filosofia é um diálogo. Se você só conversar com idiotas, seu trabalho vai sair ruim, porque pesquisa é isso, é diálogo. Né? E eu guardei isso para mim e levo isso para mim assim sempre, né? Que a gente tem que saber bem com quem a gente vai conversar. E quando a gente vai aos clássicos da filosofia, a gente não tem dúvida nenhuma que a gente está tendo acesso ali àqueles pensadores que foram mais relevantes em sua época, que ainda hoje tem algo a nos dizer. Então vamos ver a citação do Descartes que eu mencionei. Vejam só o que o Descartes fala sobre essa questão de ler a tradição, de conversar com os filósofos do passado. A leitura
leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam tão somente os melhores de seus pensamentos. Quem disse isso foi um dos filósofos que mais representam a subjetividade moderna, foi o René Descartes. Ele disse isso no Discurso do Método. Vejam só, o Descartes, aquele filósofo que estava pensando sozinho, que chegou à conclusão de que ele pensa, logo ele existe, que estava tentando derrubar toda a tradição, esse mesmo filósofo é que falou dessa importância de conversar com a tradição. E às vezes tem indivíduo que quer pensar de maneira isolada e quer ser mais cartesiano que o próprio Descartes. Outro erro comum em não conversar com a tradição é achar que a tradição ela é velha, ultrapassada e que a verdade tem a ver com o novo. Bom, a verdade não tem nada a ver com o novo. A gente é levado a pensar assim porque a gente vive numa sociedade capitalista. O capitalismo, como Marx nos mostrou, ele precisa constantemente renovar os meios de produção, renovar as forças produtivas. Então a gente tem essa ideia de que o que é novidade, o que é novo, isso é bom. A gente associa o bom ao novo. Na filosofia a coisa não é assim. Não é porque uma coisa foi pensada no século XVIII que ela está ultrapassada e que o mais novo, então, é a verdade superou. Eu já conversei com um marxista militante que afirmava que, não, é legal a história da filosofia, mas isso aí está tudo ultrapassado, o Marx refutou tudo. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que pode ter gente que afirma uma bobagem dessa? Sabe? Marxista que afirma isso. É um absurdo, é óbvio que não tem nada a ver que Marx não destruiu a tradição. Marx é um filósofo na tradição filosófica. A gente não pode considerar o Marx fora da filosofia. E a questão é essa, verdade não tem a ver com novidade. Como eu já falei anteriormente nesse mesmo vídeo, todos os grandes filósofos têm algo a nos dizer ainda hoje. Inclusive, há um filósofo marxista que concorda com essa ideia de que a filosofia ela não é esse empreendimento solitário, que é o Louis Althusser. Eu estava lendo recentemente um livro dele que se chama How to be a Marxist in Philosophy, Como ser marxista na filosofia, e lá ele afirma o seguinte, olha, a filosofia ela só aparentemente é esse empreendimento solitário. A filosofia também é um processo social, a filosofia ela acontece em diálogo. Então, mais uma vez, é muito importante entrar em contato com a tradição, porque a filosofia ela é esse diálogo, a filosofia ela é social. E eu gostaria de finalizar com uma citação de Dostoiévski, que é o meu autor preferido. Há muitos e muitos anos atrás eu li O Idiota, uma de suas principais obras, uma das que eu mais gostei também, e ele falou uma coisa sobre esses indivíduos que pensam por conta própria, ou pelo menos acham que fazem isso. A citação é a seguinte: basta certos indivíduos assimilar uma ideia expressa por outrem, ou ler qualquer página solta para imediatamente acreditarem que essa é a sua opinião pessoal espontaneamente brotada de seu cérebro. É isso que acontece com vários indivíduos que acham que estão pensando por conta própria. Pegaram uma ideia aqui, outra ideia colar, não se lembram mais de onde e acham que estão pensando por conta própria. Então, lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste vídeo e o pessoal que gosta aí do som extremo pesado, dá uma força lá no nosso projeto paralelo, Denial of Death. Um grande abraço e até o próximo.